Bem-vindos ao Metabolismo TV, sua fonte de informação correta sobre metabolismo e saúde. O problema das pedras nos rins. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Quero falar com vocês hoje sobre como evitar e como ajudar a quebrar as pedras nos rins. Quando falamos de pedras nos rins, estamos realmente falando de pedras. Por exemplo, aqui vocês veem uma foto de pedras que foram retiradas dos rins e são pedras de todas as formas. São pontiagudas, têm cordas cortantes e tudo mais. Por isso são bastante dolorosas. Para você ter uma ideia do tamanho, o tamanho parece pequeno, porque se você olhar, isso é uma pedra dos rins do tamanho de um dedo. Você pode ter uma ideia da proporção. A realidade é que isso por si só parece pequeno, mas é tão grande que não cabe pelo canal urinário. Portanto, como isso tem pontas e bordas, isso começa a cortar e vai começar a sangrar todos os canais urinários. Não, isso é muito doloroso, a pedra nos rins. Vamos dar uma olhadinha no quadro para explicar o que causa e o que se pode fazer uma vez que já se tem e quer resolver o problema das pedras nos rins. Vejam, o corpo humano depende totalmente dos rins. Cada um de nós tem 2 rins? Não. Um de um lado e o outro do outro. E acima dos rins estão as glândulas adrenais que produzem hormônios como o cortisol, adrenalina e outros. Mas os rins, por si só, têm uma função muito importante, porque são eles que filtram e enviam a urina para a uretra, que depois se transforma em urina. Agora, os rins têm a função de equilibrar todo o equilíbrio dos minerais. Nos rins se controla o equilíbrio de potássio, sódio, magnésio e cálcio, e de todos os outros minerais. Por isso, quando uma pessoa tem problemas com os rins, digamos que vai para a diálise, que já tem que ir a uma máquina para limpar seu sangue, porque os rins pararam de funcionar ou já não estão funcionando bem. Então começa a ter verdadeiros problemas de saúde? Não! Porque o equilíbrio desses minerais é essencial para que o corpo possa manter a pressão arterial, para que possa realizar todas as suas funções das enzimas, dos hormônios e outros não. Agora, as pedras nos rins, o que se descobriu é que vem principalmente de maus hábitos. Maus hábitos. O principal hábito que causa pedras nos rins é a desidratação. Quando uma pessoa não bebe água suficiente e não segue a fórmula de água. Vocês já viram que a fórmula de água que eu uso com muito sucesso, que eu menciono no meu livro, O Poder do Metabolismo, que eu abro novamente no livro Diabetes Sem Problemas, é uma fórmula fácil de entender. Você diz quantos quilos pesa seu corpo e diz o que eu sei, né? 70 quilos. Você divide pelo número 7 e isso te diz quantos copos. Então você precisaria de 10 copos. Você pega o peso em quilos, divide por 7 e sabe quantos copos você deve beber por dia. Neste caso, seriam casos de 240 a 250 mililitros. Agora, se fosse em libras, você diz, sei lá, peso 160 libras. Eu divido pelo número 16 e me diz de novo 10 copos, mas agora são de 8 onças. A mesma coisa, mas colocada em outro tipo de medida. Então, quilos dividido por 7, o peso do seu corpo. Libras dividido por 16, ele diz quantos copos de água. Quando uma pessoa está desidratada, começam a se acumular cálculos, o que chamam de cálculos, que são pedras nos rins. O outro fator que produz isso é que quando uma pessoa está deficiente em magnésio, o magnésio é um mineral que relaxa, e como relaxa, abre os canais urinários e permite que tudo isso, antes de se concentrar e se transformar em pedras de cálcio, desça pela urina. Supõe-se que todos esses minerais que sobram saem na urina, quando isso se concentra dentro dos rins, porque o corpo tem muito pouca água. Além disso, tem muito pouco magnésio, porque o magnésio começa a romper e a dilatar as artérias para que tudo isso saia por ali. Pelos canais urinários, como deveria sair, o magnésio não funciona bem se houver uma deficiência de potássio. Acontece que o magnésio e o potássio trabalham juntos. Eu chamo de dupla dinâmica. Não, esses dois trabalham juntos. Então você consome magnésio e potássio. Agora,
Se você fizer, por exemplo, sucos de vegetais, os sucos de vegetais naturais, frescos, têm grandes quantidades de magnésio e potássio. E aí você teria uma fonte natural deles. Então, o principal problema, desidratação. O segundo problema é a falta de magnésio e potássio, principalmente magnésio. O que causa a formação dessas pedras aí? E são como lâminas que cortam muito, cortam de forma bem feia. Agora, na hora de quebrá-lo, o problema já está ali. Pois é, você já tem isso aí. Já é um pouco difícil começar a beber água e é um pouco difícil que você consiga quebrá-lo com magnésio e potássio. Isso é para prevenir. Este lado que está aqui é o lado da prevenção. Ok, agora, hoje em dia a medicina tem alguns sistemas que são menos dolorosos, como tentar quebrar as pedras, essas com ultrassom. Não, de qualquer forma, o mais certo é que vai doer. Você me segue, de qualquer forma vai doer. Não. Agora, algo que eu vi que é natural, que tem alguns estudos que mostram que funciona. Há uma erva que cresce na Amazônia, se tornou muito popular, porque os índios da Amazônia, especialmente os do Peru, a têm utilizado por milhares de anos para quebrar as pedras nos rins. A erva se chama chanca, pedra em peruano. Língua indígena, peruana, indígena, peruano, chanca quer dizer quebra, então se chama quebra-pedra. E é que essa erva, essa planta natural, eles a têm utilizado por milhares de anos. Os indígenas, para quebrar as pedras nos rins, são coisas que se aprendem pela pura observação. Então, se você já as tem, procure. Busque informações sobre chanca-pedra. Eu sei que funciona porque vi estudos que mostram que funciona. O melhor é evitar? Não. Prevenção, boa hidratação, magnésio, potássio, dieta correta. E você não deveria usar isso, mas se já as tem, antes da cirurgia, antes do mau momento de que vão te tirar com uma sonda enfiada por um lugar desse super desconfortável, então basicamente trate-se chanca, pedra, e eu comento isso com vocês, porque a verdade sempre triunfa.